Bom, gente, essa parte de procedimento do pedido da patente vai ser uma parte que a gente vai despender um tempo maior. E como tem vários detalhes, eu vou fazer tipo um estudo comigo mesmo, sabe? Por isso que eu peço que vocês estejam acompanhando. É bom também assim estar escrevendo, principalmente o que eu for escrevendo aqui, porque aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio junto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu lembro que eu falei em vídeos anteriores, em alguns vídeos anteriores, sobre a legitimidade do autor da patente. Lembra quando eu falei, quem faz o pedido se presume que essa pessoa é legítima, né, a fazer esse pedido. Então, para você fazer um pedido de alguma coisa, você tem que ter legitimidade para isso, certo? Então, tá lá no artigo 6º. Lembra que eu falei também que não é só em nome próprio, mas os herdeiros, sucessores também podem fazer o pedido. Lembra? E lembra também que eu disse sobre o depósito do pedido de patente só? Isso aqui eu considero importante. Vamos falar sobre isso. Tem uma informação assim a mais que eu acho importante até para abrir mais a mente, né? Por exemplo, vamos lá dinamizar isso. Nós temos A e B. E lembra que eu falei, se duas pessoas tiveram a mesma invenção, tem lá acho que é um parágrafo do artigo 6º. É um parágrafo do artigo 6º, deixa eu conferir aqui. Artigo 6º. Não, é o artigo 7º. Vamos lá, artigo 7º. Perdão. Vamos lá, no artigo 7º. Que ainda está nesse título de legitimidade. No artigo 7º, fala, por exemplo, se duas pessoas elas tiveram a mesma invenção, o que vai valer? Quem primeiro depositou o pedido. Então, vamos supor, A inventou isso em 2018 e B inventou em 2019. Aí o A em 2020 fez o depósito do pedido lá no INPI. E B fez o depósito do pedido em 2019 mesmo. Aí eu pergunto a vocês, quem é que terá a legitimidade para ter essa concessão de patente concedida pelo INPI? Quem vai ter é o B. Aí você vai dizer, mas hoje como assim? Quem inventou primeiro foi o A. Não interessa quem inventou primeiro. O que interessa é quem primeiro fez o depósito do pedido no órgão competente. E é essa a diferença entre o direito autoral da propriedade industrial. Qual é a diferença? No direito autoral, você vai lá e declara. Você tem um efeito declaratório. Olha, eu tenho determinado direito autoral sobre determinada coisa, então eu vou lá e declaro isso, é um efeito declaratório. Na propriedade industrial, é um efeito constitutivo. Quem primeiro vai até o órgão competente, quem é o órgão competente? Nesse caso, o INPI. Quem primeiro procurou o órgão competente e fez lá o depósito do pedido, quem tem direito, para quem vai ser dado esse ato de concessão de patente, é quem primeiro depositou no órgão competente. Nesse caso, o B, que ele depositou em 2019, o A depositou um ano depois. Mesmo que A tenha inventado antes. Certo? Então, na propriedade industrial, é um efeito constitutivo. Quem primeiro foi o órgão competente e realizou o procedimento.
o procedimento, se tem um procedimento determinado, tem que seguir esse procedimento, até para a licitude dele, certo? Vamos agora à parte que tem alguns detalhes, assim, que tem regra, que tem exceção. Então, vou até colocar em uma página separada. Olha só. Invento realizado por funcionário do empresário. Vamos lá. Tem lá uma empresa. Vou dinamizar isso daqui. Olhem, acompanha os artigos, viu? Deixa eu colocar aqui no artigo 88, tá? Olha só. A gente vai ter essas informações do artigo 88 ao 93, tá? Então, abram aí para vocês irem acompanhando. Eu vou destacar o que eu considero importante, que pode cair na prova. Ó, tem lá uma empresa e um funcionário é contratado por meio lá do contrato de trabalho. E vamos supor que esse funcionário teve uma invenção. De quem é que vai ser a exploração dessa patente? Vai ser do empregador. Não é do empregado. A concessão é para o empregador. Ele vai ter uma exploração exclusiva. Sabe onde está isso? No artigo. Deixa eu botar em preto. Gente, quando eu demorar assim é porque eu estou procurando as cores da canetinha. Artigo 88. Olha lá o que tem. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho. Pronto, necessário aí. Então, a regra é: pertence ao empregador de forma exclusiva. Aí, o parágrafo 1º, vamos lá para o parágrafo 1º agora. Parágrafo 1º do artigo 88. Ele fala assim: salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere esse artigo 88 limita-se ao quê? Ao salário. Então é o seguinte, beleza, funcionário, você inventou. A sua retribuição pela sua invenção é o seu salário. Só que aí eu vou pular para o artigo 89, até para a gente entender melhor. O que o artigo 89 diz? Esse empregador que é o titular da patente, ele poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos resultantes da exploração da patente. Ou seja, vamos lá. O empregador disse: olha, empregado, você inventou isso, eu vou conceder para você a participação nos ganhos dessa exploração que eu, titular da patente, estou fazendo. Aí, olha lá o que tem um parágrafo único. Essa participação não incorpora o salário. Não incorpora o salário. É algo à parte, certo, gente? Beleza, então vimos o artigo 88 e vimos o artigo 89. Vamos só para o parágrafo 2º do artigo 88, que ele diz o seguinte. É importante essa informação também. Olha só, eu vou colocar aqui. Até 1 ano. Olhe lá, vamos lá para o parágrafo 2º do artigo 88. Aqui nós estamos contrapondo duas situações, tá? Artigo 88, artigo 89.
Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 88. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício. O que isso quer dizer? Vamos supor que o funcionário ele foi lá e teve uma invenção. Aí ele diz, olha, eu sei que essa invenção que eu fizer aqui durante a vigência do meu contrato de trabalho vai ser exclusiva do empregador. Essa é a regra. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir demissão. E vou fazer o pedido de concessão de patente para a exclusividade ser minha, que eu que inventei. Isso pode? Pode. Mas só se for depois de 1 ano. Porque até 1 ano vai ser entendido que esse empregado fez isso, teve essa invenção, durante a vigência do contrato de trabalho. Então, lembrem disso aqui, ó, até 1 ano. Beleza? Outra informação importante. Tá lá no artigo 90. Olha só, vamos agora para o artigo 90. O artigo 90, ele fala outra situação, que vai ser exclusivo, que vai ser exclusivamente do empregado. Invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que, olha, tem 2 condições aí. Se ele tiver desvinculado do contrato de trabalho, então vamos supor, passou esse 1 ano aqui. E se ele não utilizou recursos do empregador. Então, é o seguinte, vai ser do empregado, olha aqui nós temos outra situação, que vai ser privilégio exclusivo do empregado. Se ele estava desvinculado do contrato de trabalho e se para a invenção dele ele não utilizou recursos do empregador. Beleza? Tem outra informação também que eu acho importante, que é o seguinte, vamos supor que esse empregado, ele queira ceder os direitos dele na exploração de uma patente para outra pessoa. Ele pode. Olhe, eu inventei isso, eu tenho um direito, mas eu quero ceder para outra pessoa. Eu posso? Posso. Só que é o seguinte, a gente lembrem daquela questão do direito de preferência. O direito de preferência é do empregador, certo? O empregador, ele terá preferência na aquisição dos direitos de exploração dessa patente. A gente está falando aqui de cessão, tá? Eu vou até deixar em azul. É só informação a mais, tá? Então, vou até deixar separado. Cessão. Então, é isso. Essas são as considerações que eu acho mais relevantes sobre essa questão do invento realizado pelo empregado na empresa. Aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver as demais etapas do procedimento de pedido de patente, tá?